As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. É estranho o que eu vou dizer, mas acho esquisito você morar em um bairro em que quase todas as pessoas se conhecem. Mesmo a cidade sendo grande, o bairro não é. E muitas histórias ficam conhecidas apenas pelos seus moradores. Quem é de fora, que são poucas pessoas, daria para contar nos dedos os que sabem da maior parte dessas histórias. E uma delas é que o grande estacionamento que fica na frente de um hipermercado popular, muitas décadas atrás, tinha sido um enorme casarão. Nele morava uma família rica que mandava e desmandava nas administrações locais. Essa família, ela tinha muita influência. Vou tentar ser bem breve nesse relato. No final da década de 60, os jovens estavam se tornando muito rebeldes. Usavam bastante drogas, bebiam demais e coisas do tipo. Parecia uma geração que não sabia para onde queriam ir. No caso em questão, um grupo de amigos que estavam bebendo em um beco próximo desse casarão, eles começaram a se questionar. Por que eles têm tudo isso? Qual o privilégio deles nisso? Disse um deles. Não é justo, porra! Devemos fazer algo! Um jovem revoltado respondeu. E fomentando essa raiva por muitas horas durante a noite, quando já era madrugada bem avançada e com muita droga na cabeça, eles entraram armados naquele casarão e promoveram uma enorme chacina. Mataram a família inteira, composta por 8 pessoas. Meu avô era policial na época e acabou ficando encarregado de desvendar os assassinatos, o que não foi muito difícil. O crime chocou a cidade inteira, em especial o nosso bairro, que era tido como um dos mais tranquilos da cidade. Tempos depois, demoliram o casarão e ficou o terreno desabitado por muito tempo, até ser comprado pelo hipermercado para servir como estacionamento. São os tempos modernos. Mas hoje em dia, o bairro continua muito tranquilo. Não tenho do que reclamar. Moro em uma boa casa com meus pais e o meu irmão. As ruas são bastante arborizadas. Todos os vizinhos se conhecem pelo nome. E as crianças brincavam nas ruas, seja jogando bolinha de gude, soltando pipas ou brincando com bola. Eu e meu irmão costumávamos jogar futebol na quadra do bairro, cercados pelos risos dos amigos e o cheiro de grama cortada. Era sempre um clima muito familiar e tranquilo. Exceto, é claro, sempre existem as exceções na vida. O que seria da vida sem as exceções? Teriam como padrões claros e óbvios. Na verdade, para ser mais claro ainda, seria uma chatice completa. A nossa exceção, desse nosso bairro, era o vizinho de 2 casas à direita da minha. Ele era um velho, de cabelos e barbas longas, totalmente desgrenhados. Estava sempre vestindo roupas escuras e surradas. Sempre que passávamos por sua casa, a porta dele se abria de repente, e ele ficava lá, parado no batente, nos encarando com uma expressão zangada, com uma expressão fria e psicótica, como se ele estivesse escondendo alguma coisa terrível. Eu conseguia sentir. É esquisito, mas essa é a verdade. Eu morria de medo dele. No bairro, as pessoas falavam que ele havia sido, quando jovem, um grande ator, requisitado para as maiores novelas na época. Mas algo grave havia acontecido em algum determinado momento. Algumas pessoas diziam que ele tinha ficado louco. Outras, que tinha vendido sua alma ao demônio e ele veio cobrar o preço. Acontece
Eu não quero pagar para ver. Em um belo dia ensolarado, eu jogava bola com meu irmão. E ela acabou indo cair no quintal desse vizinho. O meu irmão insistiu para que eu pulasse a cerca e a pegasse. Relutei, mas não queria parecer um covarde, afinal, eu era o irmão mais velho. Quando meus pés tocaram o solo seco do quintal dele, senti que a casa exalava um cheiro esquisito, um cheiro rançoso, algo entre carne podre e madeira envelhecida. Peguei a bola rapidamente e saí dali, mas tive certeza que vi uma sombra se movendo atrás da cortina da sala. Então, um dia, ele desapareceu. Paramos de vê-lo na porta. O silêncio que antes tornava sua presença perturbadora, agora tornava sua ausência inquietante. O cheiro estranho ficou pior. O fedor de morte começou a invadir as casas ao redor. Os vizinhos chamaram a polícia. Quando os agentes entraram na casa, uma multidão se reuniu na rua, esperando respostas. Quando os policiais saíram, estavam pálidos, nauseados. O velho estava morto no quarto, deitado na cama, seus olhos arregalados para o teto. O corpo estava em um estado avançado de decomposição. E os peritos disseram que ele devia estar morto há semanas. Mas foi o que encontraram no computador dele, que fez até os policiais mais experientes hesitarem antes de falar. Nada de corpos, nada de ossos, nada de vestígios de crimes físicos. O horror estava em forma digital. Milhares de arquivos, vídeos, imagens e textos. Fotos de pessoas em momentos banais. Entrando em casa, saindo do mercado, pegando um ônibus. Rostos imóveis no meio da multidão, como se tivessem sido capturados sem que soubessem. Mas algumas imagens eram mais perturbadoras. Pessoas dormindo, crianças brincando sozinhas, rostos congelados em expressões de medo absoluto, como se soubessem que estavam sendo observadas. Algumas imagens eram nossas. O que mais aterrorizou foi um vídeo encontrado em um dos arquivos, nomeado apenas como O Cretino. No vídeo havia imagens de dentro da nossa casa, gravadas à noite. Meu irmão dormindo, minha mãe cozinhando, meu pai assistindo televisão. E então, no último trecho, eu mesmo, deitado na cama imóvel. As imagens eram recentes. Os peritos nunca conseguiram decifrar tudo. Alguns arquivos estavam corrompidos, outros simplesmente sumiram quando tentaram acessá-los. Mas às vezes, quando passo na frente da casa abandonada, sinto que alguém ainda está lá dentro, observando. E nas noites silenciosas, juro que ouço o clique de uma câmera no escuro. Lembrar da infância é uma tarefa muito difícil. Quem dizer que se lembra de quando tinha 2 ou 3 anos de idade, podemos dizer que essa pessoa está mentindo. Talvez você se lembre de flashes, ainda mais quando você junta ele com histórias que seus pais e avós contam e com as fotografias da época. O registro de um tempo que você não sabe como ele passou. Quando já estava um pouco mais velho, já devia estar na casa dos meus 12 ou 13 anos, minha mãe se lembrou de uma história cabulosa, dessas de assustar qualquer criança. Ela resolveu me contar, por achar que eu já estava na idade adequada e talvez uma forma de tomar cuidado e se precaver das malícias da vida. Eu tenho uma irmã gêmea e em um dia qualquer a minha mãe passeava conosco.
Éramos bebês ainda. Ela estava empurrando os nossos carrinhos pelas ruas. Acredito que com bastante dificuldade. Uma criança até que era uma tarefa fácil, mas fico imaginando as duas com os 2 carrinhos. Em um determinado momento do passeio, uma senhora que aparentava ser bondosa se aproximou da minha mãe. Ela estava sorrindo bastante e perguntou os nossos nomes e pediu que a minha mãe mostrasse as crianças. Minha mãe, feliz então, tirou a gente do carrinho e deixou que aquela senhora nos ninasse um pouco. Depois de olhar bem as 2 crianças e colocar eu e depois a minha irmã no carrinho, ela suspirou fundo. Olhou bem no fundo dos olhos da minha mãe e, ao invés de falar algo bondoso, disse isso para ela: "Pena que uma criança vai morrer. Não tem jeito." Minha mãe contando, eu conseguia ver uma certa raiva nos seus olhos. Ela tinha ficado pasma com aquelas palavras. Não esperava por aquilo. A pegou totalmente de surpresa. Eu imagino que sim. Minha mãe, com raiva, disse algumas palavras bem mal educadas para a velha e puxou o nosso carrinho para bem longe dela. Estava com medo. Vai que a velha puxasse uma faca de dentro da bolsa e matasse ou eu ou a minha irmã. Minha mãe ficou observando a mulher indo embora. Estava com a atenção redobrada. Estou contando essa história para você e sua irmã para que tomem bastante cuidado com as pessoas. Ainda mais as que aparentam muita bondade. Essas talvez sejam as piores. Nesse dia em que minha mãe contou a história, eu havia chegado no quarto da minha avó e contado para ela tudo o que minha mãe tinha me dito. Ela já sabia, e como todas as pessoas mais velhas, elas são saudosistas do seu tempo. Ela me contou uma outra história, totalmente medonha. Minha irmã nessa hora não estava presente, então eu tive que ouvir tudo sozinho. Então, ela me contou. Era uma história de quando ela era criança, lá nos idos da década de 40. Uma família muito bondosa que era um só sorriso com as pessoas. Ajudavam sempre com almoços beneficentes para aquelas pessoas que tinham poucas condições. Diziam que a sopa que eles faziam ainda colocavam pedaços de carne. Era uma das maiores maravilhas do mundo. Eles também ajudavam a tomar conta de crianças. Às vezes, os pais eram muito atarefados, e a casa dessa família bondosa acabava se tornando uma pequena creche. Nessa época existiam poucos moradores de rua, mas todos eles sumiam rapidamente em pouco tempo depois. Se aparecesse algum em alguma situação precária, ficava lá na praça em algum canto por no máximo 2 ou 3 dias, até que sem nenhuma explicação, ele sumia. Algumas crianças que tinham os pais mais despreocupados e relaxados do mundo começaram a sumir também. Depois, pessoas comuns que saíam para o trabalho e nunca mais retornavam. As pessoas começaram a notar que algo sinistro estava acontecendo. A polícia não estava preparada para aquele tipo de trabalho. Crimes assim não eram comuns naquela época. Policiais trabalhavam apenas para separar brigas em bar, intimidar quem estivesse urinando na rua, baderneiros, pequenas coisas, nada assim tão grave. Meio sem jeito, eles começaram a investigar e todos os indícios começaram a apontar aquela família feliz e sorridente, que sempre estava nos eventos ajudando as pessoas. No final das contas,
Ela ainda me contou que eles tinham 2 açougues na cidade e usavam a carne das pobres pessoas em suas criações. Nessa época eu era criança, quando minha avó me contou aquilo. Foi um terror danado. Saí do quarto dela morrendo de medo. Depois daquele ocorrido com a senhora, os anos passaram. Eu e minha irmã crescemos. Nenhum até aquele momento tinha desenvolvido alguma doença, ou tinha passado perto da morte ou algo semelhante. Minha mãe, desde aquela época, tinha sido bastante protetora. Toda vez que ela viu uma velha parecida com aquela, mandasse que ficássemos escondidos dentro de casa. Pouco tempo depois que ela tinha me contado a história, aconteceu um incidente no mercado da cidade. Uma velha havia se aproximado de mim e da minha irmã. Ela veio correndo na nossa direção. Minha mãe, com seu estilo protetor, pulou na nossa frente, caso a senhora puxasse uma faca. Mas foi um alarme falso. Um ledo engano. Essa senhora estava correndo para chamar ajuda. Seu marido havia desmaiado dentro do mercado, passado mal. E os nossos anos foram assim. Minha mãe se desesperando por tudo e fazendo de tudo para que ficássemos protegidos. Mas a doença é algo sorrateiro. Não tem como se escapar. Quando ela chega espreitando, costuma ser fatal. Um câncer acometeu a minha mãe. Quando ela começou a se queixar de dores e foi no médico, já estava muito avançado. Tarde demais. Era um câncer terminal. No seu leito de morte, ela me puxou e falou algo importante no meu ouvido. Cuidado com a velha. E proteja muito bem. E proteja também a sua irmã. No enterro da minha mãe, ao longe, eu notei que tinha uma velha esquisita, com um semblante fechado me encarando por um tempo. Confesso que fiquei intrigado. A minha irmã acho que está protegida dela. Se casou com um fisiculturista desses enormes, de colocar medo em qualquer pessoa. Já eu sigo aqui na casa, morando sozinho. Nesse momento estou tomando meu delicioso café, enquanto com o rabo de olho estou vendo uma velha me espionando. Será que ela vai querer colocar o seu plano maquiavélico em jogo? Não sei como agir, mas vou esperar até o último suspiro. Não quero viver na paranoia. Desde que me mudei para aquela vizinhança, tentei simpatizar com a dona Dalva, mas era impossível. A velha era rabugenta por natureza. Vivia reclamando, resmungando e lançando frases ferinas que deixava todo mundo irritado. Ela morava na casa ao lado, uma construção antiga e mal cuidada, cortinas sujas demais. Dava a entender que era muito solitária e havia perdido a vontade de viver. Seu rosto mostrava uma amargura que perfurava até a alma, se você encarasse ela por mais do que um segundo. Uma amargura terrível. Certo dia notei algo estranho. A casa estava silenciosa demais. Nenhum sinal de Dona Dalva espionando da janela. Nenhuma lamparina acesa na varanda. Os dias passaram e ela simplesmente desapareceu. Os vizinhos comentavam, mas ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. Então, uma noite, enquanto voltava para casa depois de um dia muito atarefado no serviço, vi a luz da varanda acesa. Na porta não estava a velha rabugenta,
mas uma jovem que fez o meu coração disparar. Sua beleza era estonteante, fora do comum. Mexia demais comigo. Quando ela me viu, aproveitou para se apresentar. A sua voz era doce e suave. Eu estava nas nuvens. Ela disse que se chamava Elisa e era sobrinha de Dona Dalva. Ela ainda me disse que ficaria ali por mais um tempo. A partir daquele dia, eu me tornei obcecado. Cada encontro com Elisa parecia um sonho. Ela me encantava. Me envolvia em seu perfume e em sua risada fácil e simpática. Mas sempre que tentava descobrir mais sobre ela, as suas respostas eram vagas. Parecia que evitava falar de si mesma. Certa noite, fui convidado para entrar em sua casa. Pensei que fosse um ambiente sujo, hostil e opressivo. Mas eu me enganei por completo. Em pouco tempo, Elisa arrumou a casa. Ela agora estava iluminada por velas, decorada com móveis refinados e cheirava flores silvestres. Sentamos no sofá, conversamos por horas, até que sem aviso, ela segurou a minha mão e sussurrou no meu ouvido: "Posso te contar um segredo?" Confesso que havia sido pego de surpresa. Antes que eu pudesse responder a sua pergunta, tudo ficou escuro e me senti um pouco tonto. Acabei desmaiando por alguns minutos. Quando recobrei a consciência, Elisa havia sumido. O sofá onde ela estava sentada estava coberto de poeira e os móveis luxuosos deram lugar a velharias apodrecidas. O cheiro doce havia sido substituído por um odor pútrido. Desesperado, vasculhei a casa. Nenhum sinal dela. No quarto da senhora Dalva, porém, encontrei algo que me gelou até os ossos. Um espelho antigo trincado. No reflexo, não vi meu próprio rosto, mas sim o dela, o da jovem. Elisa me fitava do outro lado do vidro, os olhos arregalados, a sua boca parecia costurada. Fugi daquela casa naquela noite e nunca mais voltei. Os vizinhos nunca mencionaram uma jovem chamada Elisa, e a senhora Dalva nunca foi encontrada. Nos dias seguintes, tentei esquecer o que havia acontecido, mas algo dentro de mim não me deixava descansar. Comecei a pesquisar a história daquela casa por conta própria, buscando qualquer informação que pudesse explicar o desaparecimento da velha e o aparecimento daquela jovem misteriosa. Ficava vigiando a casa em busca da menor pista possível, e eu sempre tinha a impressão que alguém me olhava pela janela. Visitei a biblioteca municipal, onde encontrei antigos registros da casa. Para minha surpresa, descobri que a senhora Dalva nunca teve sobrinhos. O nome Elisa, porém, aparecia em um jornal datado de mais de 50 anos atrás. Era a filha mais nova da família Dalva, desaparecida sem deixar qualquer vestígio. A matéria mencionava que ela havia sumido poucos dias depois de completar 20 anos. Algumas testemunhas diziam tê-la visto pela última vez em sua casa, vestindo um vestido branco. Seu caso nunca foi resolvido, e os rumores sugeriram que a própria família havia escondido algo muito, muito terrível. A minha paranoia aumentava a cada dia. Comecei a ouvir ruídos na minha própria casa, passos suaves no corredor, risadas baixas na madrugada. Certa noite, ao olhar para o espelho do meu quarto, vi o reflexo de Elisa atrás de mim, sua boca se abrindo em um grito silencioso. Desde então, eu não durmo mais.
Eu sei que ela está por perto. Sei que, de alguma forma, ela nunca partiu. E mais do que tudo, sei que uma noite dessas ela voltará. As noites, para mim, passaram a ser um tormento.